Olá, pessoal. Gilbert Martins é aqui com você. A história da humanidade sempre foi marcada por muita violência, né? Se nós pegarmos a colonização, a exploração da América, a colonização, a exploração da África, foram milhões, milhões de pessoas assassinadas, escravizadas. Você teve a Primeira Guerra Mundial, o nazismo entre a Primeira e a Segunda Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã. Então, a humanidade já experimentou muita coisa ruim. Agora, com a entrada do século XXI, o número de conflitos no mundo é imenso, são mais de uma centena. E dentro desses aí tem um que chama a atenção pela... Tudo é muito cruel, tudo é muito violento. Mas quando a gente vê os vídeos que chegam da Palestina, a gente fica se perguntando como é que o ser humano, como é que a humanidade chegou a esse ponto. Pois bem, um soldado israelense deve ser sionista, pelo menos a mando dos sionistas, liderados pelo Benjamin Netanyahu, foi acusado por uma organização que eu vou mostrar agora para vocês, de genocídio, de crime de guerra. Ele estava em férias aqui no Brasil, na Bahia, e quando a justiça brasileira mandou investigar, para começar, né, o processo todo de investigação, e depois chamar o cara para responder, porque o Brasil tem vários tratados internacionais que faz com que o Brasil possa fazer o que fez, o cara fugiu. Segundo a Federação Árabe-Palestina, a FEPAL, e essa própria organização que fez a denúncia, ele fugiu com a ajuda da Embaixada de Israel aqui no Brasil. Deve ter saído ou pela Argentina ou pelo Paraguai. Aí surgiram ameaças e ataques dos sionistas lá de Israel contra o Lula e contra o governo Lula e contra o Brasil. Primeiro eu vou mostrar para vocês a organização da Bélgica que entrou com a denúncia. Tem uma advogada aqui no Brasil que está sendo ameaçada de morte pelos sionistas, que representa essa organização lá da Bélgica, lá de Bruxelas. Então não tem nada a ver com o Lula, não tem nada a ver com o governo brasileiro, mas mesmo assim, o governo de Netanyahu mandou uma carta ameaçando o Brasil, ameaçando o Lula, né? E a gente vai mostrar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar para vocês essa organização que entrou com essa denúncia, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Conheça a Fundação Hind Rajab, HRF, que rastreia acusados de genocídio na faixa de Gaza. E aqui só o primeiro parágrafo para você entender um pouco. A Fundação Hind Rajab, com sede na Bélgica, tem ganhado espaço no cenário internacional ao conduzir uma missão ambiciosa: identificar militares israelenses acusados de genocídio na faixa de Gaza e pressionar para que sejam responsabilizados judicialmente. Criada por juristas e advogados em 2024, a Fundação já apresentou denúncias em diversos países, incluindo o Brasil, destacando seu papel como um ator emergente na luta por justiça global, destaca o UOL. Recentemente, a Fundação voltou aos holofotes ao acionar a justiça brasileira contra Yuval Wagdani, um soldado israelense que, segundo a entidade, estava de férias na Bahia. De acordo com os dados apresentados, Wagdani teria participado de ataques a corredores humanitários entre 10 e 12 de novembro na faixa de Gaza. As informações foram obtidas a partir do cruzamento de geolocalização em redes sociais, vídeos e notícias sobre os ataques. Apesar do pedido de prisão preventiva, o soldado deixou o país no último domingo, antes que qualquer ação fosse tomada. Então, só para você saber sobre essa organização, né, que entrou com a denúncia. Agora eu vou mostrar para vocês a cara do soldado, né? Olha aqui, ó. Depois a carta e os ataques, né? Olha aqui, ó. Peraí, só um pouquinho. Aqui nessa matéria tem a foto dele, né? Olha aqui, ó. Israel disse governo Lula, olha bem, Israel disse governo Lula persegue israelenses em carta enviada a Eduardo Bolsonaro. Olha aqui, ó. O governo de Israel, por meio do ministro de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo, Amichail Chikli, enviou neste domingo uma carta ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, atacando o governo Lula por conta de uma decisão judicial brasileira que abriu investigação contra um soldado israelense por crimes de guerra em Gaza, né? A carta intitulada A Perseguição de Israelenses no Brasil pelo governo Lula, Chikli acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de apoiar ações
que classificou como abomináveis e vergonhosas para o governo brasileiro. Né? O fato, olha aqui, o fato de o judiciário brasileiro abraçar, olha bem, calorosamente os apoiadores do terrorismo e negadores do Holocausto é uma nota de rodapé histórica indigna da gloriosa história do povo brasileiro, afirmou o ministro em recado ao Eduardo Bolsonaro. E está aqui o soldado, né? Yuval Wagdani, que é acusado de crime de guerra em Gaza, que estava na Bahia de férias e deve ter fugido com a ajuda da Embaixada de Israel aqui em Brasília. Né? A decisão judicial emitida em 30 de dezembro atendeu a um pedido da Fundação Hind Rajab, organização internacional com sede na Bélgica, que atua na busca de justiça para vítimas de crimes de guerra em Gaza. Então não tem nada a ver com o governo Lula, não tem nada a ver com o governo brasileiro e, claro, tem nada a ver com o Lula. Né? Com o Lula. Deixa eu mostrar outra matéria para vocês aqui, rapidamente, para a gente terminar esse vídeo. Tá? Olha aqui. Só para você ver, já que eu vou mostrar a matéria final, eu quero mostrar para vocês os números. A guerra em números, 450 dias de genocídio palestino por Israel em Gaza. Crianças, eu tenho mostrado muito isso aqui no canal. Né? Embora boa parte do mundo finja não ver ou tape os ouvidos, o genocídio em Gaza continua. Olha aqui, ó. 45.514 é o número total de mortes em Gaza desde o dia 7 de outubro de 2023. 108.189 é o número de pessoas feridas em Gaza desde o início da guerra. 9.973 o número de massacres cometidos pelo regime sionista. 11.200 o número de pessoas ainda desaparecidas e presas sob os escombros. 1.413 o número de famílias palestinas exterminadas e apagadas do registro civil. 5.455 o número de parentes dessas famílias totalmente excluídos do registro civil. 3.467 o número de famílias reduzido a único sobrevivente desde o dia 7 de outubro. 17.818 o número de crianças assassinadas nos últimos 14 meses. 12.287 o número de mulheres assassinadas desde o início do genocídio. Aí vai, ó, traz todos os números em detalhes. Eu vou guardar isso aqui, né? Vou guardar para passar na live, numa live que é mais fácil para a gente passar, porque aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Para terminar, vou mostrar para vocês um parlamentar fazendo ataques ao Brasil. Né? Ataques ao Brasil. Olha aqui, ó. Parlamentar de Israel ameaça Brasil após soldado criminoso ser alvo de justiça. Pagará um preço. É esse criminoso sionista aqui chamado de Dan Ilous, né? Aliado de Netanyahu. Um congressista israelense, aliado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, atacou e ameaçou o Brasil. Lá no X, olha o que ele escreveu, abre aspas. O Brasil tornou-se um Estado subordinado a terroristas. Em vez de perseguir terroristas, persegue um soldado das Forças de Defesa de Israel. Um judeu que sobreviveu a um massacre brutal e defende seu povo. Uma vergonha imperdoável. Israel não ficará de braços cruzados diante da perseguição a seus soldados. E se o Brasil não corrigir seu caminho, pagará um preço, publicou, né, o congressista, daqui a cara desse bandido, né, o congressista sionista aliado de Benjamin Netanyahu. Então tá aí, notícia importante. Né? Israel ameaça o Brasil, o parlamentar israelense sionista ameaça o Brasil e mandaram essas ameaças para o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Tá bom? Comente, se inscreva e compartilhe, por favor. Obrigado e até o próximo vídeo.